nosso corpo aí na cadeira, respirando fundo, conectando com os nossos batimentos cardíacos, o fluxo da nossa respiração. Vamos trazer a imagem do nosso querido Mestre Jesus aos nossos pensamentos. Vamos escutar a música do ambiente e deixar com que essas vibrações entrem no topo da nossa cabeça, nos causando extrema paz. Senhor e Mestre Jesus, captando a Tua presença através dos bons espíritos aqui presentes na nossa reunião, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade do serviço. Que a Tua misericórdia nos conceda motivação para jamais desistirmos do nosso processo de autoconhecimento. Que essas energias que recaem sobre nós nesse instante, que é reflexo do Teu amor infinito, possam organizar os nossos pensamentos, para que pensemos no bem. E que esses mesmos pensamentos possam nos ajudar a sentir a Tua presença, conduzindo os nossos sentimentos na direção do amor. Fica conosco, Jesus, nas nossas atividades de hoje, que assim seja. Bom dia a todos. Estamos aqui para a última etapa aí da nossa jornada, dando continuidade, né, aos raciocínios que foram desenvolvidos na nossa primeira etapa de estudo. Eu queria só retomar um pouquinho a ideia do arquétipo para a gente dar continuidade nos conceitos da manhã de hoje. E a gente finalizou ontem, né, para quem não pôde estar presente conosco ontem, nós fechamos a primeira etapa, né, discutindo a experiência de Deus como esse impulso divino que vai nos conduzindo na direção dele mesmo, nos empurrando à vida. E entramos depois de um longo caminho, né, dessa realidade que a gente não pode falar nem de um Deus inconsciente, porque não tinha nem consciente ainda, né, mas essa ideia de formação que vai impelindo a vida em todos os níveis, até que a gente tem uma formação psicológica e fisiológica, que a gente desenvolve órgãos, que a gente começa a experimentar a presença de Deus, o pensamento de Deus, os impulsos de Deus em nós, tanto no nosso próprio processo individual, como a imagem de Deus que nós somos, quanto essa própria energia que experimentamos como algo externo e que chega para nós modelando e desenhando a partir do inconsciente a experiência religiosa, a experiência luminosa que nós vamos estudar hoje. Então, quando nós alcançamos o nível da realidade arquetípica ali, como um órgão da alma, nós conseguimos captar, né, o pensamento de Deus, o arquétipo como esse reflexo do pensamento de Deus em nós, como essa força que desenha caminhos temáticos e que vão conduzir, abrindo campos de possibilidade desses temas, para que a consciência possa caminhar dentro dessas trilhas, dentro desses temas, dentro dessa realidade. Então, o arquétipo nada mais é do que esse tema universal que existe em toda a nossa estrutura de planeta Terra, que acontece em todas as culturas, porque é uma manifestação ordenadora do inconsciente. E esse arquétipo, ele produz a experiência religiosa, ele produz as experiências luminosas, a experiência religiosa como um produto do inconsciente. Esse inconsciente usinando a experiência religiosa em todos os níveis que nós conhecemos, e quanto mais a interação desse ego com o arquétipo vai se tornando consciente, demonstra o amadurecimento dessa psicologia na direção de Jesus, e cada vez mais vai caminhando por uma imagem monoteísta de Deus, né? aquela ideia do Deus único, que ela é muito compatível com a organização do universo, porque o universo não pode ser coordenado por várias forças, como propõe o politeísmo inconsciente da nossa experiência religiosa, porque precisa de um centro ordenador. E no próprio Livro dos Espíritos fala, né, que se tiver mais de um centro já não seria Deus, isso vai descaracterizar a ideia de Deus.
Então, quando a psique vai caminhando para um centro ordenador, então ela começa a ficar cada vez mais a imagem de Deus. Então, a crença num Deus único, que é uma experiência psicológica, entendendo isso como uma experiência psíquica coletiva de todos nós, que encontra ressonância na imagem de Deus, ela está cada vez mais amadurecendo, porque ela está sendo uma metáfora da realidade cósmica, que tem um centro ordenador. Então nós temos uma tendência a formar também um centro psíquico organizador, que é o próprio espírito, que é o círculo que contém tudo, organiza tudo, gera tudo, parte tudo, como a imagem de Deus. Então o espírito é esse Deus em nós, é essa experiência. Mas até esse momento aqui, nós não tínhamos órgãos suficientes de manifestação dessa energia. Ela não podia se manifestar. Quando nós saímos do instinto, né, da ideia do instinto, a partir daqui começam a surgir os órgãos psicológicos por onde Deus pode ser captado. E esses órgãos psicológicos são os arquétipos, né, nesse sentido aqui. Essa estrutura, né, ela pode agora manifestar a experiência divina que modela o inconsciente coletivo, são órgãos do inconsciente coletivo, e o ego vai sentir esse bafio energético que é emanado dessa estrutura orgânica da psicologia da alma. Então o ego experimenta isso como esses temas universais, que forçam o ego a viver sistemas como algo que ele não pode resistir. E no início esses temas têm um desenho, eles têm uma imagem, e quanto mais eles caminham na direção de Deus, criando novas estruturas psicológicas, como uma água que vai abrindo caminho ali no meio de um veio de terra, então ela vai forçando aquela realidade espiritual. Enquanto mais o ego amadurece, mais essa relação com essa estrutura vai se modificando. Então o ego é o observador que experimenta o fluxo divino que está ocorrendo. E a cada fase do desenvolvimento, quanto mais imaturo ou mais maduro, isso vai ter imagens diferentes. No início, qual era a imagem desse fluxo de Deus indo para o ego? Era a mitologia, a experiência mitológica. Então, quando esse fluxo ia caminhando na direção do ego, o ego olhava assim, não, o mundo está povoado de deuses, né? Aqui, ó, os deuses aqui, porque são muitos arquétipos. Então, ele tinha uma experiência fragmentada da psique. Ou seja, o ego, ele não tinha a experiência de self, ou a experiência da totalidade, ele tinha a experiência dos pedaços, de cada pedaço desse aqui. Isso gerava a experiência do politeísmo. Então ele tinha uma experiência fragmentada, arquetípica da religião, porque o ego se identificava com cada pedaço da totalidade. Quando a gente caminha para a ideia de um único Deus, quando o ego olha para o mundo e vê um único Deus, agora ele está como referencial à totalidade, muda o referencial da psique. O eixo de organização deixa de ser um pedaço e passa a ser a totalidade. Então forma um eixo no qual eu tenho a imagem de Deus real, o Deus real que a gente não acessa, porque o Livro dos Espíritos fala que não tem como entender, mas eu começo a ter uma metáfora desse Deus, porque eu começo a mudar o referencial aqui de estruturação da psique, não mais em pedaços, mas a própria totalidade projetada como uma metáfora desse Deus total. Faz sentido isso para vocês? Então é um conceito muito profundo, né? Porque a partir do momento que eu saio de núcleos que estão particionados, eu começo a ter uma experiência psicológica baseada no todo, e o eixo de orientação psicológica muda totalmente, gerando um amadurecimento, porque eu não fico parcial, eu fico total. Aí eu começo a ter um sentido existencial totalmente diferente. Essas energias, elas continuam fluindo na direção da consciência, porque vão gerar novas imagens mais maduras, vão gerar outras imagens, outros fluxos, como era para Jesus. Então, como a gente viu que os instintos, eles são produzidos em outros níveis, a gente continua produzindo instintos, os instintos que dão sustentação a esses arquétipos aqui, né,
porque ele está na base aqui, né? A gente estudou ontem que isso aqui é o instinto, começa aqui, fazendo essa fase aqui intermediária é a fase psicoide, né? Que é espírito e matéria ao mesmo tempo, até chegar em espírito. A gente pode voltar um pouquinho aqui. Então essa psique, ela gera esse fluxo na direção do ego, e o ego vai experimentando esse divino e tentando organizar isso, para que ele sobreviva a esse fluxo energético divino muito forte. Ele precisa projetar e gerar religião, porque senão o ego se aniquila. Então ele se vê forçado a gerar experiência religiosa para o ego sobreviver e organizar. Um ritual é uma tentativa compensatória de organizar uma força divina que eu não consigo organizar. Então eu preciso fazer um ritual para botar ele no tempo, para botar ele num ciclo, para botar ele num ritmo de uma coisa que é extremamente divina e que eu não estou conseguindo engolir aquilo, de tanta força que é. Então eu vou gerar um ritual para tentar organizar. Então eu começo a fazer uma mímica, um ritual que passa por um corpo, que dança, que tenta organizar, que incorpora energias e que ingere substâncias como a hóstia, como os procedimentos da missa, que evocam essas entidades internas no rito da missa, onde essa força divina desce e eu tomo ela num vinho. Então quando eu faço isso, eu corporifico e o ego se acalma. Ele controla aquilo, porque senão ele faz uma esquizofrenia, ele fica tomado. Então o ritual é uma forma de aterrar esse ego ante uma força insuperável para ele, porque é Deus falando no ouvido do ego ali. Então é uma força que ele não consegue controlar. E para isso eu tenho que sair dessa coisa imortal, infinita, atemporal, cósmica, e colocar isso no tempo, porque o ego ele vive numa reta, ele não vive de maneira cósmica. Ele vive num passo de cada vez, numa linha reta, num plano que ele acha que pode controlar. Então, quando ele faz o rito, ele vem para esse mundo mais lógico, mais cronológico. Ele organiza e se acalma como um ritual de eu não vou me aniquilar. Inclusive, estou pronto, para receber essa força divina. Então, quando esse fluxo divino começa a acontecer, aparece esse homem religioso, esse indivíduo extremamente religioso que não consegue evitar esse processo religioso, porque o arquétipo está forçando, e para que a consciência sobreviva, ele vai começar a modelar essa experiência religiosa. Ou seja, quem produz a religião? O inconsciente. A nossa experiência religiosa é um processo do inconsciente. Veja só como o espiritismo é diferente. Nós viemos, durante todo o processo de construção das religiões, 99% das religiões eram produtos de um processo inconsciente. Aí de repente vêm os espíritos e evitam que isso aconteça e começam a ditar uma religião. Ou seja, pela primeira vez, com o espiritismo, nós meio que anulamos um pouco essa força para poder olhar para a realidade, porque a religião veio de lá para cá e não daqui para lá. Entendeu a ideia? Ou seja, começou a quebrar, gera um amadurecimento. Então os processos inconscientes passaram a ser observados e não a produzir o próprio processo religioso. Então ele faz parte pelo exercício da mediunidade, mas quem ditou e estruturou a religião toda do espiritismo foi uma consciência externa a nós. Não foi uma consciência que está no inconsciente, que é o próprio self. Percebe a diferença que esse processo vai gerar? Então quando faz isso, aí você olha para o espiritismo, cadê os símbolos? Cadê os rituais? Cadê as substâncias, a parte de hierarquia? Não tem. Você começa a ver uma mudança na experiência religiosa que muda o foco para que esse ego passe a olhar para cá em vez de projetar ele na realidade. Então eu limpo a experiência religiosa de todos os mecanismos de controle, eu tiro todos os rituais, eu tiro todos os objetos de projeção, eu tiro toda a hierarquia que tem nas outras religiões, eu não tenho centro no sentido de eu ter uma estrutura papal que coordena tudo, porque quando eu tiro a imagem de toda a experiência religiosa, eu não tenho onde me projetar, eu não tenho como controlar as forças disso, eu não tenho objetos que vão repousar essa projeção.
o que a energia faz? Volta para dentro. Então o ego é obrigado a olhar para dentro para começar a controlar, a partir de outra lógica mais amadurecida, forças que ele considera incontroláveis. Então, por exemplo, nós não temos a imagem do demônio para projetar nele e colocar a culpa dos nossos demônios internos no demônio. Nós não fazemos um ritual, de alguma forma, de expor verbalmente os nossos pecados e alguém nos absolver e a gente achar que está liberado daquilo. Ou seja, quando nós fazemos as crises, nós temos que dar conta dessas crises. Quando nós fazemos os processos, não tem nenhum ritual de liberação. Nós temos remédios apaziguadores, que é o paz, a água fluidificada, a desobsessão, as palestras para o esclarecimento. Mas se você está com uma dor, você vai ter que olhar para essa dor, porque eu não tenho nenhum ritual para tirar ela. Faz sentido isso para vocês? Ou seja, quando isso acontece, a libido não encontra símbolos para fluir. Quando eu digo libido, a energia espiritual, para nenhum símbolo, para que ela possa fugir de si mesma e projetar isso lá fora. Uma das preocupações do espiritismo é que a gente não pegue as experiências religiosas inconscientes do passado e comece a viver agora de novo, fazendo uma estrutura espírita como um vinho velho em garrafa nova, tendo as mesmas experiências psicológicas sendo projetadas novamente nos símbolos espíritas. Então a gente pegar o obsessor como o demônio da nossa vida, que é só tirar ele e resolve. Então isso tende a se armar de novo. Então o que o espiritismo não quer é isso. Então o que é que ele faz? Traz o conhecimento científico, por isso esse movimento psicológico muito forte dentro do espiritismo, para que esse movimento seja para dentro, para entender Deus, para esse movimento, um Deus consciente. Mas quando eu tenho esse Deus consciente, eu preciso quebrar o espelho da vida, onde eu mando o meu reflexo para lá, limpar a imagem, acolher essa imagem em mim para eu poder ver a imagem real lá fora. Para eu começar a olhar a imagem de Deus, ou pelo menos sentir Deus, a partir de uma experiência mais consciente dessa realidade. E isso se dá movido por esse pensamento de Deus, que são órgãos da alma, que são os arquétipos que fluem nessa direção. Então, quando eles começam a fluir nessa direção, eles têm temas específicos organizadores. Então nós temos os arquétipos, né, que são infinitos arquétipos, mas tem uns bem tradicionais, o arquétipo do herói, o arquétipo do Messias, né, o arquétipo do homem sábio, o puera eternos, a ânima e o ânimos, que são energias organizadoras aí do masculino e do feminino. Temos o arquétipo do irmão da sombra, do irmão inimigo, que aparece em Abel e Caim, né, que aparece nos nossos sonhos. As próprias imagens do divino na mitologia são arquétipos, são estruturas arquetípicas. Todos aqueles deuses, Afrodite, Zeus, Hera, são forças dentro de nós, aspectos psicológicos dentro de nós, e que aquela imagem organiza para que eu possa me relacionar sem que o ego sucumba a essa força divina. Então são infinitos processos, e que cada processo desse tem um tema organizador da alma, uma experiência organizadora da alma. Então quando eu olho para o mito, como naquele período eu não tinha uma ciência, um ego estruturado em termos de saber, o indígena ele olha para a pedra e fala, tem um espírito dentro da pedra. Aí o cientista fala, deixa eu ver se tem, vou abrir essa pedra. Ele quebra a pedra e fala, não, só vejo átomos, que eu já descobri, eu vejo uma atração entre os átomos e tal. Então o que ele faz? Ele quebra a projeção, a ciência quebra a projeção. O indígena projetava a si mesmo na pedra com algum sentido, porque ele nasce do atrito dele com a pedra e fica no inconsciente. Então quando ele vai vir um aborígene, ele cria uma religião animista, africanista e fala, tem espírito dentro da pedra, eu vim daí. Ou seja, estava lá no inconsciente dele. A ciência olha para aquilo e quebra o espelho. Não tem ninguém aí. Isso aí é alguma coisa, isso é fantasia. Aí ela desqualifica a experiência espiritual. Em vez de olhar o porquê que o aborígene olha para aquilo e acredita que tem um espírito lá dentro. Aí a psicologia olha para isso como uma experiência psicológica. E começa a descobrir o que está dentro da gente, refazendo a história a partir da imagem. Então a ciência, ela tem esse condão de quebrar a projeção. Ela dá o raciocínio. Como eu não tinha ciência naquele período, o inconsciente se manifestava livremente, tudo era mágico. Né? Se você lê as histórias do passado, parecia que a gente vivia imerso no mundo espiritual. Era gnomo, era duende, era bruxa, era lobisomem, eram espíritos que vinham, conversavam diretamente, trazia mensagens.
se materializava, descia em carruagem de fogo, parecia o Harry Potter. Por quê? É um inconsciente. Não, como não tinha um pensamento científico amadurecido, projetava livremente. Como a ideia é fazer com que se projete livremente o inconsciente na vida, para eu poder acessar o que tem em mim, então eu olho para o passado, porque o passado fica rico, não tinha julgamento, não tinha um olhar, um ego falando, não, isso é verdade, isso é mentira, não interessa. Então quando eu olho para lá, eu falo aqui, ó, o inconsciente funciona dessa forma. Então quando a gente vê o amadurecimento religioso, a gente vê o amadurecimento psicológico, porque quem está produzindo a religião é o inconsciente. Então nós saímos de um inconsciente fragmentado, de um monte de imagens, e a psique começa a caminhar para um centro ordenador, que é a imagem do Deus único. Ou seja, cada vez mais o ego está se identificando com o self, e não mais com um pedaço do self, porque ele está caminhando para uma experiência inconsciente, no qual ele está conectado com o total organizador, que é o arquétipo primordial. É o arquétipo do arquétipo, né? O arquétipo que contém, que organiza, que estrutura os arquétipos menores, vamos dizer assim, num nível muito menor. Então ele tem essas características que começam a nascer no instinto, e ele vai aqui por um processo de psificação, tem uma fase intermediária do arquétipo que ele fica psicóide e uma camada mais espiritual. O psicóide a gente estudou ontem, né, que é essa capacidade que o arquétipo tem de produzir efeitos de psificação da matéria, de fazer sincronicidade, né? Eu até trouxe o exemplo das batidas de carro, aquelas coincidências de sintomas físicos repetitivos em doenças repetitivas, atrair situações que se repetem ciclos de adoecimento. Então isso são características desse processo, que é o arquétipo chamando a atenção do ego para olhar para um processo que está travado e ele precisa caminhar na direção de outras imagens, né? Se desprender daquela realidade. Então, uma das características mais importantes do arquétipo, que a gente precisa, que fala muito de Deus, ele nasce do instinto como um processo de psificação, se torna psicóide caminhando para o espiritual, que é a ponta da energia, e ele se apresenta tudo isso aqui, ó, toda essa experiência que é o arquétipo, né, essa energia que passa por esse espectro energético aqui, que é o arquétipo, ela se apresenta para o ego com uma característica que é a mais divina de todas, que chama luminoso, é a experiência luminosa. Essa experiência é como o ego experimenta a energia divina usinada pelos arquétipos. Quando o arquétipo libera para o ego a imagem divina, o pensamento de Deus, ele tem esse sentimento. É uma coisa que vocês vão ver aqui que não tem como explicar. Na realidade, só tem como entender um luminoso vivendo uma experiência luminosa. Tudo que eu explicar aqui para vocês de luminoso não passa de uma tentativa verbal de colocar uma experiência emocional e intuitiva num papel que é impossível de descrever se você não tentar viver essa experiência com você, que pode ser alcançada a partir da prece, da meditação, às vezes até no uso de drogas ou de um medo profundo, ou de experiências que vão tocar essa energia no nível original, no nível mais pesado do espectro, compulsivo, repetitivo, físico, orgástico, de enlouquecer. Você vê que os espíritos, né, a gente lê aquela obra do Divaldo, Sexo e Obsessão. Lá o Manuel Filomeno de Miranda diz que a pessoa que cai na mão da experiência do arquétipo da sexualidade, dessa energia, ela quer gozar, ela repete aquilo em todos os níveis no sentido do êxtase. E na outra ponta, no outro lado, que o arquétipo ele é sempre dual, do lado do gozo tem a loucura. É uma moeda. Então, do lado você tem o gozo, o êxtase, a exaltação, quando você vira a moeda, do outro lado é a cara da loucura. Então, por um momento, se eu estou identificado com um lado desse gozo, do êxtase, da exaltação, em algum momento eu vou precisar completar a imagem ficando louco, alucinado, para ter a experiência completa desse arquétipo nessa direção. Então você vê, quem usa droga há muito tempo vai enlouquecendo, pode ficar paranoico, tem esquizofrenia, quem faz uso de maconha, de substâncias mais fortes,
tem uma tendência a ter o surto psicótico. Por quê? A loucura e o êxtase da droga caminham junto. No plano espiritual, quando você se entrega aos impulsos excessivos da sexualidade, você enlouquece. A mente fica tomada por aquilo e você fica louco. Depois de sucessivos experiências orgásticas, você começa a enlouquecer. Isso está lá no livro do Manuel Filomeno de Miranda. Ou seja, o excesso da energia para o ego é experimentado com a loucura. Pan, né, que é o deus que gera o pânico e a loucura, quando ele passa, as pessoas vão tendo êxtases, né, que é naquela cabrinha que é tocando flauta. Então as pessoas vão tendo um gozo e de repente começam a enlouquecer. Então do lado do êxtase tem também a loucura. É como se você fica tá tão maravilhoso, tá tão parecendo que tomou uma heroína e daqui a pouco começa a inverter a energia, aquele êxtase começa a virar uma loucura e uma fragmentação. Então o arquétipo é mais ou menos essa ideia. Ele é perigoso, eu não posso ser ingênuo, igual a Chapeuzinho Vermelho que bate lá na porta da vovozinha, eu vim trazer um bolo. Aquilo ali é uma imagem, né? Eu vim trazer aqui, ai, que nariz é esse? O arquétipo é isso, ele vai te engolir. Então eu não posso ter a ingenuidade da criança para poder lidar com essa energia, eu tenho que ter uma maturidade. Então muitas vezes isso nos dá uma sabedoria, porque eu olho para a estrutura arquetípica, eu estudo essa estrutura em níveis intelectuais, então eu começo a raciocinar que eu não posso mexer com essa energia, com esse excesso. Porque se eu caminhar por esse lugar aí, passar por essa energia, eu posso ficar preso. Então, por exemplo, eu vou começar jogando só um baralhinho aqui. Não, vou começar a apostar. Aí vai. Aí a obsessão olha para isso e vai alimentando. Aí daqui a pouco você está entrando na energia. Não, acho que eu vou para uma casa de bingo. Eu vou para tal coisa. Daqui a pouco você vendeu tudo igual o rei de ontem para poder satisfazer o vício do jogo. Caiu na mão, está tendo uma experiência arquetípica. Nessa base aqui, ó, é compulsiva, repetitiva, paga um preço altíssimo, porque eu tenho que entregar tudo para o Deus que me dá o prazer de ganhar o jogo. É a oferenda. Percebe a relação? Então eu tenho que dar o meu dinheiro, a minha família, a minha casa, o meu carro, para ele me dar a sensação de ganhar no jogo. Então fica essa relação primitiva da compulsão. Ou seja, quando eu entro num estado como esse, é como se o meu ego estivesse relacionando com um Deus daquele da mitologia. Só que na era moderna, aqui agora. A imagem muda, mas os deuses estão aí. É tanto que a gente não fica sem um Deus, a gente não consegue ficar sem um Deus, que no período do iluminismo, quando a gente sai ali no período medieval para fazer aquela virada de todos aqueles mitos que a igreja trazia, a primeira coisa foi eleger uma deusa. Qual era o nome dela? Razão. Ou seja, não tem como, mesmo cientificamente, eu preciso de um centro ordenador. Então, na hora que vira do medieval para o científico, fala, não, agora a gente tem uma deusa, a deusa razão, ou o inconsciente já está lá, não tem como fugir. Então, mesmo cientificamente, tem os objetos de idolatria. Dentro dessa realidade, quando a pessoa está presa numa compulsão dessa, ela está presa num lado do arquétipo, que é o lado sombrio do arquétipo, que causa essa experiência. Nesse espectro aqui, literal, compulsivo, repetitivo, patológico, desadaptado, onde eu tenho que me relacionar como se eu estivesse relacionando com um Deus, fazendo oferendas constantes a esse Deus para ele me dar alguma coisa que eu quero de maneira primitiva. Então eu preciso comprar a droga, pagar a droga, ter toda aquela experiência para que ele me dê o êxtase do uso da droga. Enquanto isso, ele quer a minha esposa, ele quer o meu filho, ele quer o meu emprego, ele quer a minha casa, e eu tenho que ir oferecendo para ir gozando, que é o meu corpo. Então o arquétipo vai cobrando um preço de eu poder viver a energia que ele me oferece. Porque na realidade, quando eu busco aquilo, eu estou buscando essa experiência. Aí, quando nós caímos dentro dessa realidade do arquétipo, aprisionado nessa realidade compulsiva, para eu lidar com um Deus, eu tenho que ter outro Deus. Eu só posso combater um Deus com outro Deus, no conceito junguiano. Então, quando você olha, por exemplo, para a estrutura do AA, o AA, ele surge com orientação da psicologia analítica. Ele tem uma base do Jung ali no AA, nos Alcoólicos Anônimos. Ou seja, se você olhar, toda a estrutura do AA, ela tem uma estrutura meio de seita, assim, com alguém que orienta, um tutor, um guia,
com palavras ali que vão organizando toda a estrutura psicológica do indivíduo para gerar um Deus mais psicológico, sair dessa ponta da régua e ir para cá. Para que o indivíduo comece a trazer esse Deus para um Deus menos literal, menos compulsivo. Então ele precisa de uma estrutura na qual ele vai acessar uma outra imagem de Deus, ou uma outra experiência divina, que não seja literal e desadaptada como essa faixa do espectro. Faz sentido isso para vocês ou não? Então, na grande maioria das vezes, a pessoa que consegue fazer essa virada, ela tem uma tendência a buscar coisas muito fanáticas, muito rígidas, muito infladas, para ter uma outra experiência que vai fincar ela aqui para que ela não escorregue mais para cá. Então, é uma fase da melhora da pessoa, porque ela está saindo da adoração de um Deus físico, literal e compulsivo, para um Deus psicológico e espiritual, embora com características ainda que vão precisar melhorar. Mas é uma fase. E tudo isso quem produz é o inconsciente. E o que é o estar naquele grupo, naquela estrutura, por exemplo, do AA, ou de uma religião que me conceda essa experiência, vamos dizer assim, um pouco mais fanática, sem muito raciocínio, tomada pelo ego diante daquela realidade, é justamente forçar o ego à experiência do espiritual. É uma tentativa de cura, de castrar esse gozo, ó. Agora você vai sacrificar esse gozo literal com esse Deus que você idolatra, para eu vou te apresentar um outro Deus, um Deus menos literal, que vai te exigir outros tipos de oferenda, né, simbólica, que vai te exigir outros tipos de sacrifício para que você tenha outros tipos de gozo, de êxtase, gozos não físicos, mas um gozo espiritual de um bem-estar interno sem o aprisionamento. Por isso que a religião é organizadora da psique. Porque se eu tenho uma imagem de Deus, eu diminuo a minha chance de escorregar para a base da energia. Se eu não tenho essa imagem organizadora de Deus, a chance de eu escorregar lá para o início da energia num processo regressivo fica grande. Então eu tenho uma tendência a ter compulsões, inflações, eu tenho a tendência a adoecer de outras formas. Isso, a vivência religiosa é um contraceptivo a esse adoecimento psicológico. Faz sentido ou não? Hoje vocês estão mais animados, dormiram, estão até balançando a cabeça. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a entender a importância da força do inconsciente para a formação da experiência religiosa, que mesmo não estando dentro da religião, eu tenho uma experiência religiosa. Isso dá, todo dia eu vou à praia, todo sábado, é sagrado, eu vou à praia, jogo o meu joguinho de futebol, tomo o meu chopp e assisto o jogo do Flamengo. Já é religioso. Né? Sagrado. Ontem a gente foi jantar, né, lá no restaurante, estava lá, torcendo pelo Flamengo. Aquela experiência profunda e emocionante, porque a fé está lá, vai ganhar, minha cueca da sorte. Está lá, ou seja, não tem como, você já está sendo religioso, você já é místico já. E está ali no futebol. Tem como fugir dessa força? Não tem. Se você não vai ao centro, ela vai sair no futebol, ela vai sair no basquete, ela vai sair no hipismo, ela vai sair em algum lugar. Mas essa fé, que é um arquétipo, essa tendência, ela vai te forçar a você experimentar ela em algum lugar. Ela vai funcionar em algum lugar. Então não tem como fugir. Então, dentro dessa lógica, quando eu começo a ter uma relação, o arquétipo começa a se apresentar para o ego, o ego ele não consegue olhar. A mitologia já ensinou que ninguém pode ver um Deus, que o Deus é a imagem arquetípica. Então os deuses ficavam num lugar que os seres humanos normais não conseguiam olhar para eles, né? Então era sempre uma imagem indireta. Então o que é que eles faziam? Eu vou colocar um símbolo meu na terra, para que eu possa ter contato com vocês vão me adorar, fazer todo um trabalho, e como não conseguem olhar diretamente para mim, então eu vou colocar uma árvore, eu vou colocar um altar, uma imagem. Então começam a surgir as imagens organizadoras que vão intermediar a relação do ego com a força divina. Porque se o ego olhar para cá direto, ele se dissolve como se eu chegasse perto do sol. Não consegue olhar. Ou ele fica com inflação, ele vai ficar identificado, o ego vai achar que ele é o Deus. Então começa a esquizofrenizar, começa a ter problemas de inflação. Se o ego se aproximar muito dessa força aqui, ele começa a ficar patológico,
Ele não consegue suportar a força do arquétipo. Então, olhar para o arquétipo tem que ser sempre através de uma projeção. Eu não posso ter uma experiência direta do arquétipo, senão eu adoeço. Então, eu preciso de uma imagem, aí produz religião. Eu preciso de uma imagem que eu adoro, para poder controlar aquilo, para tornar isso palpável, para eu poder organizar a energia. Então, por exemplo, todos os deuses, eles eram sempre, traziam esses símbolos organizadores, que eram também arquétipos, e que estruturavam a experiência psicológica do ego na direção do arquétipo, para que o arquétipo desse conta daquilo. Quando o ego rompe a relação com os arquétipos, o lado sombrio do arquétipo entra em ação para reconectar, porque senão o ego perde o contato com toda a essência. E não pode, porque o arquétipo também, vai por aqui, vai por ali. Como ele vem do instinto, e o instinto nunca erra, que a gente estudou aqui ontem, né? E a base da voz que tem lá no arquétipo que orienta é o instinto, e o instinto é o quê? O instinto é um treino de todas as tentativas de vida até que eu achei a melhor tentativa, aí eu o incorporo como instinto. Ou seja, a melhor opção de vida é a opção que o instinto escolheu. Por quê? Porque tentou todas, e dentro de todas as opções, essa daqui foi a melhor. Então eu vou pegar essa melhor e criar um instinto. Essa base, quando ela está incorporada, o arquétipo começa a nascer dessa opção que é a melhor. Então, como aquela opção é a melhor, a diretriz do arquétipo é a melhor. Eu preciso entender essa diretriz. Se eu corto o contato, eu perco o elemento orientador do self. Eu perco o contato com a diretriz. Para que isso não aconteça, pela lei do progresso, os processos automáticos entram em ação. Aí a mão direita está fazendo uma coisa sem olhar para a mão esquerda, e a mão esquerda vem e volta para cá. E como é que é esse volta para cá? Patológico. Ele vai fazer a doença. Então, o que é a doença? A depressão, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, as crises de ansiedade, os processos neuróticos de todos os níveis, as compulsões, os pensamentos obsessivos. Toda essa estrutura patológica, na realidade, são uma reconexão com a essência que eu estou me desconectando. A doença é a ponte que me conecta de novo comigo. É o meu processo de religare com a minha experiência espiritual. Isso se dá a partir de um processo patológico, onde um dos lados arquetípicos vai me puxar de volta para me reconectar comigo. Então, se eu ficar olhando muito para fora, eu perco contato com essa realidade, o patológico vem para me reconectar, para eu poder pensar a minha vida, para eu poder acontecer e começar a fazer funcionar novamente a lei do progresso. Eu queria só, antes da gente entrar no luminoso, para a gente deixar fechado, eu queria abrir um pequeno espaço, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Só para eu tentar entender se está sedimentado aí na cabeça de vocês essa ideia. Alguém quer perguntar alguma coisa? Só para a gente virar? Diga aí. Aquelas pessoas que se dizem a Deus, que crescem, envelhecem, até partem com a Deus. Elas não têm problema nenhum, elas têm alguma coisa que elas adoram. A ciência, existe uma lei, a lei de adoração, né, que a gente vai ver aqui que abarca esse luminoso. Não importa a imagem. Se ela não está adorando o Deus que nós adoramos, a imagem desse Deus que está no livro dos Espíritos, que é a essência de todas as coisas, ela está buscando essa essência de todas as coisas em alguma outra imagem. Então ela pode ser extremamente religiosa dentro do laboratório científico. Entende a ideia? Não tem como fugir. Você vai ter uma experiência religiosa em algum nível. É tanto que todos os astronautas que saíram da Terra, eles voltam místicos. Eles têm uma experiência que eles... quando se dá conta de olhar aquele universo, eles voltam totalmente transformados. Então tem uma experiência diferente. Eram pessoas racionais, cientistas, físicos, pessoas que treinaram a vida inteira para cumprir aquela missão. Aí quando olha a imensidão, aí volta, tem uma coisa diferente. É a experiência luminosa, que a gente vai entrar aqui agora. Então é essa experiência que muda a essência em todos os níveis. Pode falar. Quando eu vim para o centro, eu estava no auge do síndrome do pânico. E fui me inteirando aqui, acho que a minha voz já veio. The Voice, The Voice. Esse auge da síndrome do pânico e somatizou mediunidade, eu estava assim, bem mal.
Estava até quase com a esquizofrenia. Eu melhorei não. Teve momentos que eu me achei assim, quase curada. E, na realidade, eu estava nesse processo fragmentado, que eu vim da religião católica, bem fanática, e ao mesmo tempo querendo dizer, fazer experiência lá, dizendo que eu vi isso, não sei o que, não, é o Espírito Santo, quando não era o Espírito Santo, muito confuso. Mas essa síndrome do pânico, por mais que eu parei de tomar remédio há muitos anos, eu estou aqui há 20 e tantos anos, mas de vez em quando ela ainda quer assim, tipo, me coloca assim numa situação, sempre com a sensação de morte. E aí eu falo, eu faço terapia, eu falo, olha, eu acho que eu não faço curado, porque eu não estou tomando mais remédio, eu tomo chá, mas é como se toda assim me tomasse a situação, aí não tomo remédio, mas sempre que eu viajar, eu necessito tomar um relaxante, um remedinho, que eles falam que não é nada, mas não é nada. Por quê? Eu fico presa, eu tive uma crise que eu quase não deixei o avião sair. Fiquei andando com a aeromoça na época. Então eu me acho assim mais ou menos ainda ainda tem muita fragmentação. Eu saio dessa vermelhinha e busco no maior impulso essa de cima. Mas aí eu queria saber, você não vai, não sei o que você vai me dizer, mas só passar dessa experiência, porque essas crises do pânico, pode ser que alguém tenha dito, não, eu fiquei completamente inteiro, mas eu ainda não tenho. É um processo, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente vai para terapia, qual é a base da terapia? Conversar. Você vai conversar. E você começa a fazer um movimento circular de cura. Porque você vai começar um processo no qual você viveu a sua vida aqui e a doença está fazendo você girar assim, no mesmo lugar. Quando você começa a conversar, você começa a fazer uma tendência assim. Ou seja, você vai passar no mesmo lugar, só que num andar diferente. Aí o que você vai falar? Me conta a sua vida. Aí você começa a percorrer o círculo de novo. É um movimento circular. Você vai repassar a sua vida, ou seja, você vai voltar lá para tentar olhar a partir de outra lógica que está te adoecendo, para você começar a voltar a subir. O movimento da vida, ele é circular. O movimento da alma é circular. Então a gente passa pelos mesmos lugares com significado diferente. Então por isso que a base da terapia é sentar lá. E aí, como é que foi sua vida? Como é que foi seus pais? Né? Como é que é? Aí a pessoa começa a se parir e ela olhar. Aí de repente ela fica presa numa queixa. A pessoa fica presa numa queixa. Aí começa a ficar de novo aqui no processo. Você já reparou como você se queixa muito? Como é que é o teu processo? Mas escuta a tua queixa. O que está falando aí dentro de você? Aí você começa a ter ouvidos de ouvir a você mesmo. Né? Então você vai começar a repassar o teu caminho para tentar mudar a lógica que foi alimentada pelo padrão familiar e o padrão reencarnatório. Ou seja, quando você chega, aí você fala assim, meus pais não deu certo. Não deu certo, só que a gente perdeu o tino do momento em que a gente precisava construir um novo movimento da vida e não quer largar o velho movimento. Então a educação dos pais, ela serve até uma etapa da vida. Depois eu tenho que fazer o meu próprio movimento e não mais fazer a lógica paterno-materna. Então eu preciso romper. Como é que o ego experimenta essa ressignificação da lógica familiar, do inconsciente familiar? Experimenta isso como uma morte. O ego vê a mudança cíclica de uma forma de viver, de padrões de viver, como uma morte de uma personalidade para nascer outra personalidade. Lembra que a meta do transformismo que a gente estudou ontem era fazer com que aprenda a morrer e renascer dentro desse processo? Ou seja, isso envolve o morrer e renascer literal, reencarnatório, e o morrer e renascer interno psicológico. Das iniciações, das mudanças de ciclo, dos processos de refazimento, se liberar da rigidez egóica de um lado, para poder abrir para a flexibilidade do self em outro lado, a possibilidade de uma cura. E esse processo, muitas vezes, ele não é bonito. Às vezes a gente tem um surto para curar. Às vezes a gente passa por alguma doença para ter alguma cura, algum tipo de cura.
Então, muitas vezes, o feio cura também. Não é um processo bonitinho que eu vou tomar um remédio, sentar numa cadeira e vai dar tudo certo. Não, é um processo que vai desorganizar, que vai passar pelo corpo, que vai fazer sintoma, para eu poder reconhecer aquele lado meu que está dissociado. E quando eu reconheço aquele processo, o ego vai se identificando com aquilo e vai retomando a sua totalidade. Ele começa a deixar de ser unilateral e passa a ser bilateral, para ver os dois lados da moeda, para ter a experiência dos dois lados. Ele não pode ver esse espectro só a partir dessa faixa, ele tem que ver tudo. Ele tem que experimentar toda a ideia, porque essa é a lei do progresso, que é arquetípica, que força o progresso. Então, se eu olho só para um pedaço, eu acredito que esse daqui não existe. Como é que eu vou progredir? Porque eu tenho que ir para lá. Então, tem que funcionar esse processo a partir de outro movimento. E quem move isso a partir do processo de automatismo é o arquétipo. O arquétipo vai fazer esse movimento como um órgão da alma, como essa força motriz que impele o ego na direção de Deus, ao mesmo tempo que capta o pensamento de Deus, porque organiza e estrutura a experiência do ego enquanto centro da consciência egóica. Então eu tenho um centro de consciência que é inconsciente para o ego, que é a totalidade. Ou seja, eu tenho uma consciência superior, uma consciência maior, que é o círculo maior. E eu tenho o centro da consciência egóica, que é uma consciência mais superficial. E essa consciência egóica, ela precisa ter consciência dela mesma para ela entender qual é a posição dela no mapa. Quando eu estou inconsciente, é como se eu fosse uma cidade e achasse que eu sou a única cidade do mapa. E não é. Tem um reino que eu faço parte. E que o meu terreno é um pedaço de um terreno muito maior. Então o problema do ego é que ele acredita que ele faz as coisas. Ele é o servo da parábola. Eu vou deixar as moedas aqui com você, você vai investir para mim. E depois, sem investir, eu vou ficar com os lucros. Lembra do subconsciente? Que o ego trabalha, manda para o subconsciente e o subconsciente devolve em lucro para o ego essa questão. Essa é a imagem. O ego é o trabalhador. O problema é que o ego acredita que ele é a vida plena de tudo. Esse é o problema. Então ele faz uma identificação achando que ele é o Deus. E não é. Ele é o servo. E isso causa um problema muito sério. Então eu fico desconectado da minha própria geografia, da minha própria topografia de alma. Eu não entendo que tem um elemento que eu tenho que ouvir. O que é que minha alma está dizendo? Se eu quero ser assim, a minha essência diz que esse ego pode se identificar com esse processo. Eu quero fazer uma coisa que está dentro da minha realidade psicológica, aí eu vou me ouvir. Eu vou olhar através de sonho, de meditação, de terapia, de análise, que vai definir para onde que está indo meu compromisso espiritual. É tanto que a Joana fala que para viver tem que ter planejamento. Não dá para ser só ir vivendo. Eu tenho que ter um plano, um planejamento de viver. Quais são as minhas más inclinações? Eu posso frequentar todos os lugares, eu posso me relacionar em todos os níveis, ou eu vejo uma fragilidade minha que se eu experimentar determinada experiência da vida, a minha tendência é ficar preso aqui. Eu tenho que identificar isso. Então, se eu tenho essa tendência e ainda não venci, eu vou tentar evitar. E vou começar a trabalhar ela em outros níveis, para que eu não faça uma patologia. Então, começa a ter uma maturidade, não fica aquele chapéuzinho vermelho perante a vida, entende? Igual uma criança. Então, não dá para se relacionar com a vida de maneira ingênua. Porque senão, se o ego não é consciente da realidade dele enquanto ego, quem vai tomar conta é o processo automático. E o processo automático não alivia. Porque ele é a imagem de Deus, ele vai querer forçar o processo de evolução. Se eu conscientemente não faço um processo dirigido dentro dos automatismos que me coordena, o automatismo vai tomar conta do meu processo. Então vai começar a atrair. Todos os problemas que eu tenho vai começar a atrair todas aquelas questões porque eu de maneira ativa não me conecto com aquilo. Então isso vai dar problema. Quando eu faço esse processo, quando o inconsciente começa a produzir a experiência religiosa, quando ele começa a caminhar e forçar essa energia arquetípica na direção do ego, eu posso ter experiências que a gente considera que é uma das características do arquétipo, é esse aspecto luminoso da experiência divina. Então até anotei várias características aqui para trazer para vocês e a gente vai discutindo para a gente poder entender o que é esse luminoso. O luminoso, eu posso ter uma experiência luminosa dentro desse conceito a partir de um objeto material, como a experiência dos santos fazendo orações
no pé de uma imagem. Ou eu posso sentir isso na presença de um influxo invisível, né? Como uma experiência de um espírito muito evoluído que chega perto da gente num processo literal, né? Como numa experiência mesmo, onde eu sinto uma presença invisível em algum nível, mas que na realidade ela é um aspecto da minha alma, é uma espécie de uma alucinação positiva, um devaneio ali que me causa um êxtase espiritual. Por exemplo, eu estava numa consulta com um homeopata, um médico homeopata de Brasília, que ele era muito amigo de Chico Xavier. Ele se tornou homeopata por causa que ele estudou muito tempo com o Chico. E Bezerra de Menezes, através da mediunidade do Chico, falou: se eu fosse você, eu te sugeriria você caminhar aí para estudar homeopatia. Os irmãos dele também viraram médico, ele também virou médico, e ele conviveu muito tempo com o Chico e era amigo do Chico, e o Chico faleceu e ele continua atendendo até hoje. E eu fui me consultar com ele para tratar de um problema de saúde e tal. E as consultas eram sempre muito espirituais. Ele, como ele era bem mais velho do que eu, ele falava da experiência dele com o Chico, trazia exemplos de orientações que o Chico deu para ele, para questões de saúde. E ele trazia sempre a sabedoria de vida dele, numa relação muito paterna na consulta, né? Ele falando como uma pessoa já experiente para uma pessoa mais jovem. E eu ouvia com muita alegria as experiências que ele trazia, tudo aquilo. Para saber, para aprender, né? E olhar tudo aquilo de uma maneira muito bonita, até a fala dele em vários níveis. Uma pessoa muito rica em termos espirituais, uma pessoa muito esclarecida, né? Estudou bastante. Então ele trazia muitas assim imagens e falava sempre muito do Chico nas sessões. Ele trazia muito essa ideia, falava dos espíritos e tal. E depois de muitas consultas, eu me tratando com ele, nós fomos fazer uma consulta. E de repente na consulta eu comecei a sentir uma energia diferente. Eu estava online, eu estava sentado na poltrona, inclusive onde eu atendo online em casa como psicólogo, e eu vi entrar uma luz assim, como uma imagem mental, pela porta da minha casa. E ele falando de um espírito específico, eu vi entrar essa energia. Não vi uma formação de um ser na condição humana. Mas na hora que aquela luz parou, da distância desse púlpito ali do meu lado, eu comecei a ter essa experiência luminosa. Eu me senti tão pequeno e tão, com energia tão pesada, que é como se eu tivesse tido consciência da minha inferioridade espiritual diante do contraste da energia do espírito que estava ali. E me deu uma emoção que eu não conseguia, a lágrima corria assim, mas não é aquele choro desesperado, mas uma suavidade de uma emoção que eu nunca tinha sentido na vida. Era uma experiência emocional de um sentimento que eu nunca tive. E aquilo me impregnou, assim. Aí eu até falei: Alan, eu estou sentindo tal coisa e tal. Ele falou: eu também estou sentindo. E foi aquela experiência na hora da consulta. Isso é uma experiência luminosa. Então foi uma coisa que ela me deu um contraste, porque a experiência luminosa, ela dá um sentimento de pequenez. Você se sente pequeno diante de um grande, de uma coisa suave, de um amor profundo, né? Dentro dessa característica, que não é só isso luminoso. Mas deu aquele contraste que é essa experiência que ele traz. É uma presença invisível na qual você tem noção da magnitude do universo com sentimentos que normalmente nós não temos, porque nossa psicologia não desenvolveu ainda. E nós temos lampejos nessas experiências desse processo. Então ele foi falando do espírito e aquela energia foi tomando a consulta. E deu uma emoção tão suave, uma energia que parecia que você ia saindo do corpo assim, de maneira muito leve, e foi tomando aquela energia de uma maneira muito positiva. Devia com certeza ser alguém ligado a ele, algum espírito que fosse amigo dele, que orienta as consultas dele, mas que deu essa experiência luminosa. Ele me passou o remédio, o processo de cura seguiu. E a impressão que dava, quando a energia invisível se afastava, é como se eu fosse um pedaço de chumbo e ele uma nuvem. O ser que estava ali uma nuvem. Então aquilo me deu uma dimensão da minha pequenez, da inferioridade, de como eu estava pesado, cheio de amargurado, com sentimentos pesados de angústia. Parece que tudo isso repassou na minha cabeça em um relâmpago assim. Aquela experiência de carregar mágoa, de ser irritado, de ser ansioso, o espírito não tinha nada disso. Aquela pressa, a agonia da vida, as ansiedades, o medo de morrer. Parece que aquele negócio foi atravessando e ele não tinha nada disso. É como se um ser que parecia uma nuvem.
E não tem como descrever isso. O que eu falar para vocês é pobre. Então isso me deu uma sensação do meu peso plúmbio, aquele peso de chumbo, que me trouxe uma consciência, enquanto aquela energia estava num oposto de afeto, de sentimentos que eu nunca havia experimentado. Então isso é um luminoso. Essa experiência indescritível. Então ela significa, esse luminoso, ela tem um caráter irracional, inexplicável enquanto experiência religiosa. Você só pode entender o luminoso sentindo o luminoso, tendo a experiência do luminoso. Então quando alguém usa uma droga, quando alguém tem um êxtase, praticando uma sexualidade exagerada, quando tem uma experiência de ganhar na compulsão do jogo, do vício, você está tendo uma experiência luminosa, só que terrível. Porque você fica inebriado, você fica cego, você vai acabar a sua vida, não vou largar, não consigo, esse negócio me arrasta, e você está lá, você está tendo um luminoso. Só que é esse lado assombroso do luminoso, é a outra imagem de Deus, porque Deus é tudo isso. Então Deus é essa inteligência que criou o trovão, que criou o raio, a tempestade, mas Ele também criou o dia de sol, Ele também criou o dia de praia, Ele criou as águas calmas, Ele criou o tsunami, Ele criou toda a explosão cósmica, está ali. Ou seja, essa dualidade, Deus é tudo isso. E o ego tenta entender como se fosse tudo um anjo assim, e não é, são forças da natureza. O ego tende a unilateralizar como se fosse uma coisa assim, toda sempre calma, e não é. A natureza é uma força. Você imagina a força, a agressividade, a explosão do atômico que foi para Jesus arrancar um pedaço do sol para poder criar a Terra. Você acha que foi assim? É óbvio que não, foi um negócio estrondoso, que onde explode estrelas como essa, nós estamos sentindo o efeito milenar dessa explosão até agora no universo. Está chegando para a gente agora, uma estrela que explodiu num lugar extremamente distante, milhões e milhões de quilômetros daqui. Olha a força disso. Então não é calmo, não é tranquilo. E isso é o luminoso. Só que é diferente, que não é um processo destrutivo, é um processo criativo. Então eu uso essa força no nível espiritual para criar em plano maior. Não para destruir, causar dor e sofrimento, mas para trazer a criação semelhante a um Deus. Eu criar um planeta, eu criar um lar para vários espíritos que estão começando a sua jornada, cuidar desses espíritos, criar o princípio material, individualizar esse princípio material em outros seres, para que o princípio inteligente possa atritar com isso e se tornar espírito enquanto imortalidade. Então é uma força luminosa que ela vai ocorrer como um processo criativo de amor, que a gente não consegue viver em plenitude, porque nós ainda oscilamos nesse espectro, e a tendência é esse arquétipo se modificar, que são os arquétipos de base divina, que vão surgir a partir dos novos instintos, que vão se consolidar quando essa psicologia ficar mais consciente, quando ela ficar mais lúcida. Faz sentido isso para vocês ou não? Então, dentro dessa lógica, o luminoso ele não pode ser ensinado. Ele não pode ser, não tem uma técnica para isso. É um processo de mergulho no inconsciente profundo. Então ele não é ensinável no sentido estrito, mas ele pode ser estimulado, ele pode ser despertado, com experiências de meditação, da oração, de conexão com o self, em análise, nos processos de conexão, de imaginação ativa. Você pode ter experiência de contato com essa energia, nas experiências de regressão, experiências induzidas de regressão espontânea. Então, dentro dessa lógica, você não pode ensinar isso para alguém. É como várias coisas na vida, você só aprende fazendo. Você tem que ir lá fazer, né? Como é que você aprendeu a namorar? Você teve que ir lá e dar o primeiro beijo. Ninguém te ensinou isso. Você teve que ir lá, abraçar alguém, testar, ver que estava desconforto e depois começou a ficar natural. Ninguém ensina isso. Você teve que ir lá viver. E na vida tem muito desses processos. Você tem que ir lá fazer o negócio para poder aprender. E o luminoso passa por isso. Ele é incontrolável. Ele é impronunciável. Não tem como descrever, sempre vai ser uma metáfora. Do que se mostra impossível de ser conceituado, portanto tem um caráter irracional. A consciência não é capaz de organizar a energia luminosa, que é a energia dos arquétipos. E o que é isso? Deus em nós. É quando a gente sente Deus. O pensamento de Deus, a força de Deus em nós.
Então esse processo ele se organiza a partir disso, porque é a energia de Deus, o pensamento de Deus atravessando a nossa estrutura psicológica. Ele não pode ser observado, aprendido diretamente. Não é como um processo científico que eu posso medir, olhar, organizar, colocar numa régua. Não tem esse processo. Tudo que eu descrevo é uma maneira indireta de descrever essa realidade. Mas a sua presença ela pode ser experimentada principalmente a partir dos sentimentos. A experiência luminosa surge na função sentimento. Ou seja, Deus escolheu a função sentimento para poder entrar na alma. Porque todos nós temos sentimentos, e não é uma questão, claro, na psicologia analítica ele considera como uma função racional, mas a experiência luminosa ela consegue ultrapassar isso a partir de uma lógica irracional, quando você sente e não tem palavras. É um sentimento. Eu sei porque eu sinto. Eu não sei porque é intelectual eu li num livro. Eu sei porque eu vivi e sinto que é. Isso é Deus. Que é coisa mais divina do que isso. Porque se eu pudesse colocar num pedaço de papel, não seria Deus. Aí não era mais Deus. Porque aí eu estou mensurando o imensurável. Então o sentimento é o melhor órgão psicológico para poder sentir Deus. Para poder ter a experiência de Deus. Porque eu não preciso colocar em palavras, eu não preciso escrever um livro, eu não preciso medir com a régua, eu não preciso colocar em números. Eu simplesmente sinto e o meu saber é a partir do afeto. É um novo intelecto, um intelecto afetivo, uma experiência afetiva, uma inteligência emocional. Totalmente diferente. Então isso enriquece a experiência de Deus. É quando Deus se apresenta para o ego, para a alma e atravessa a totalidade nessa experiência luminosa. E isso é característica do arquétipo. Essa experiência é a natureza das experiências arquetípicas. Então, é um sentimento que a gente tem, como foi esse que eu te descrevi, de criatura. Qual é o sentimento de criatura? Não é do Criador. O da criatura é que foi criado. Então, o sentimento de criatura é que eu sou menor do que o maior. Alguém me criou, ou o ego em relação ao self. Ou seja, o ego, que é o centro da consciência egóica, é uma porção de um complexo que o self decidiu criar para poder organizar ele mesmo. Então o ego experimenta o self, ou experimenta a totalidade espiritual, como algo criado, como algo que ele está contido dentro, como algo que organiza, que é exatamente a experiência de Deus. Ou seja, o ego, que é um pedaço dessa realidade do espírito, experimenta a totalidade como se fosse um universo no qual tem uma experiência divina dentro de mim mesmo, porque eu sou imagem de Deus. Então, para que eu possa entender Deus, eu preciso entender a relação ego-self, a partir de um processo de autoconhecimento. E isso é uma metáfora da experiência dessa totalidade toda com Deus, de como é Deus, o que é Deus. À medida do momento que eu entendo isso, quando eu tenho a experiência luminosa, foi isso que eu falei para vocês. É como se ele fosse uma coisa muito maior e eu uma coisa menor. Uma coisa mais pesada e essa coisa mais leve. Essa sensação de ser criatura, de ser pequeno. Essa sensação de adoração, de veneração, de respeito, está dentro desse processo. Às vezes de temor, de medo, como era na mitologia em relação aos deuses. O medo produzindo a experiência religiosa, produzindo o ritual, produzindo toda o desenho e a mímica religiosa que a gente conhece hoje. Então, dentro dessa lógica, o luminoso está ali. Eu respeito, eu venero, eu tenho que ter cuidado, eu não posso fazer de qualquer jeito, porque senão esse negócio me pega. Então, essa experiência passa por isso. Tem um aspecto fascinante. Então, ele gera fascinação, não tem aquela obsessão que Allan Kardec catalogou no Livro dos Médiuns, fascinação. Então, a fascinação é uma característica do luminoso. Quando eu estou obsidiado, passando por uma fascinação, estou tendo uma experiência luminosa. Que eu acho que eu sou um grande médico, minhas psicografias são as melhores do mundo. Rapaz, você não está olhando, essa psicografia está com um monte de problemas. Você é louco quando você está enxergando isso. Eu não estou vendo, tem uma luz tão forte que eu não enxergo o que eu mesmo escrevo. É uma experiência luminosa, mas é terrível. E talvez é a obsessão mais fácil de resolver, porque quando acorda, acaba. Acordou, acabou. Então não tem mais o que obsidiar. Mas é essa, ou seja, ela causa um prejuízo no juízo. Quando você lê lá no Livro dos Médiuns, a fascinação é um prejuízo no juízo, ou seja, na capacidade de julgar o que está saindo da alma.
Se isso é certo, se é errado, se é esdrúxulo, se não é, se é bom, se é ruim. Eu perco essa capacidade de discriminar. Então o luminoso ele causa essa fascínio. Eu preciso ir lá para o bingo, para o jogo do bicho e aplicar, e eu tenho que ir lá, é a minha namorada, que eu estou cego e faço tudo por ela, e ela vai levar meu carro, meu apartamento e não tem problema. E a gente fica assim, cego, fascinado. Aí a mãe fala, menino, essa esposa não dá, essa namorada não vai ser bom para você, você que está errada, e que isso não vai dar certo, e e vira aquela briga, porque está fascinado. É uma fascinação. Então é uma experiência luminosa. Na realidade, o que está acontecendo? Ele está projetando a ânima na namorada. Então ele vê a imagem do feminino dele e tem uma experiência luminosa arquetípica. Só que como o ego ainda é imaturo, na hora que o arquétipo se apresenta para ele através da namorada, o ego enlouquece. Aí fica assim. Porque o ego ainda não tem a robustez de elaborar a energia. Faz sentido ou não? Então tá lá. Tá tendo uma experiência espiritual ali. Né? Tá tendo uma experiência do feminino projetado nessa experiência. E a gente fica cego. Aí depois vai conviver, vai dar problema. Aí a projeção começa a acabar. Aí aquela energia vai esvaindo, vai procurar outro objeto para projetar. Mas isso pode ser vivido na paixão santa. Jesus é a minha meta, a meta espiritual. Eu estou focado nisso. Eu não vou me desviar. Eu vou dedicar a minha vida a essa obra. Eu vou entregar tudo isso. Isso é no espectro espiritual. É o outro tipo de devotamento. Eu vou sacrificar a minha existência material para poder entregar a minha vida para uma causa espiritual. Isso é o luminoso. Isso é Paulo quando vê a luz, cega e volta renascido para poder fazer a pregação. Então ele volta de uma experiência luminosa transformada, num processo de morte e renascimento, no qual ele vai caminhar, entrega a vida dele naquela experiência luminosa de arrebatamento, de devotamento. Eu vi Jesus. Agora, por exemplo, quando o Emmanuel, na imagem de Públio Lentulus, encontra Jesus, ele não sente isso. Fala, não vou largar. Ele não teve esse arrebatamento. Quantas pessoas não encontravam Jesus e eram arrebatados pela personalidade de Jesus e nunca mais eram iguais? A Joana de Ângeles foi isso. Ela foi arrebatada na condição de Joana de Cusa. Ela encontra Jesus, aí depois ela consegue conversar com Jesus e fala, eu quero largar meu marido, quero largar minha família, eu quero te seguir. Jesus, não, agora não é a hora, volta lá e ama teu marido. Ela estava arrebatada, era uma experiência luminosa. Eu quero te seguir, eu quero pregar o evangelho com você, eu quero ir embora contigo. Ou seja, eu estou apaixonada por esse homem santo e que agora é minha vida, é a minha energia, eu preciso ir embora. Ele fala, agora não, controla o luminoso, dá uma força para o ego e volta lá, porque tu precisa olhar o outro lado da sombra que teu marido está lá atrás. E daqui a pouco você vai poder dar o teu testemunho, até que ela vai ser morta depois, junto com o filho dela, que é inclusive participa lá da obra do Divaldo, lá que foi o Nilson que morreu queimado com eles lá na crucificação, e que voltou com uma mágoa muito grande de Jesus por ter morrido daquele jeito. Ele não conseguia amar Jesus daquele jeito, com essa fé. Então quem tem essa experiência, encontrar Jesus é uma experiência do luminoso. E eu posso encontrar Jesus dentro de mim. E é aquela hora que surge aquela força, né? Eu vou me dedicar, eu vou sacrificar as coisas da vida, eu vou para o centro, eu vou me dedicar à mediunidade. Ah, mas você não saiu, não se divertiu, mas você começa a entrar em contato, sente outro sentido. Aquilo começa a te nutrir. Você sacrifica a vida horizontal e começa a ser nutrido de uma força inconsciente que te impele, que você não explica. Aquilo está me fazendo bem, eu vou persistir aqui e vai. Dentro daquela lógica, esse é o luminoso. O luminoso, ele leva a considerar a existência de um sentido mais profundo, um sentido existencial que não é colocado em palavras, onde o indivíduo muda o referencial de realidade espiritual dele, onde ele vive diferente, ele sente o mundo numa energia diferente. É tudo de maneira mais profunda. Um sentimento de que existe algo maior em relação a si mesmo e uma presença avassaladora. Essa é a experiência do luminoso. É a experiência do ego em relação à imagem de um Deus, como a gente tem, ou da própria imagem de Deus. Ou quando o astronauta vai para o universo, ele olha aquela imensidão infinita, que se ele sai ali, ele é menor do que uma poeira naquele cosmos, ele tem essa experiência.
essa experiência de pequenez, essa coisa avassaladora, onde a explosão de uma estrela é muito maior do que qualquer existência dele, e ele não é nem um átomo diante daquilo. Então é aquela experiência que é luminosa, ela é avassaladora, ela é grande, ela toma, ela dá um sentimento de como eu sou pequeno nessa criação. Essa energia muito forte. O receio de algo, de um objeto acima, fora e maior, né? Que era a experiência com os deuses, né? Tem algo maior do que eu, algo que pode acabar comigo, ou que pode me dar muita alegria, muita felicidade. É um objeto que está acima de mim, um ser que está acima de mim, que está fora de mim, e que ele coordena a minha vida, ele controla a minha vida, e que eu preciso me relacionar com ele porque ele tem muito mais força do que eu. Essa é a experiência do luminoso, é algo fora, projetado. Então remete a uma nulidade de si mesmo, uma nulidade das próprias forças, uma certa impotência ante as energias arquetípicas em relação ao ego. Então, quando essas energias fluem, o ego que está consciente, ele se sente pequeno, ele tem que, eu vou deixar, eu vou me entregar, eu vou deixar a correnteza me levar no nível positivo. Eu não posso lutar contra essa força que é muito maior do que eu. Isso se dá na análise, nos processos de transformação, quando o ego se dá por vencido, depois de muito sofrer uma patologia, tá bom, vou mudar agora. Então ele se abre para aquilo, se abre para aquele processo, dentro dessa lógica aí. Então remete a esse aniquilamento dessa realidade mais frágil do ego. É uma excitação, um pressentimento de algo oculto. Tem um equipamento que os cientistas criaram, né, que ele estimula determinadas áreas do cérebro. Se não me engano, isso foi nos Estados Unidos. E isso é colocado nessa região, numa parte aqui do cérebro, que quando ela é estimulada, a pessoa sente como se tivesse alguém do lado. Na realidade, como se abrisse uma mediunidade e a pessoa começasse a sentir o plano energético. Então isso é essa experiência luminosa. O mediúnico dá isso. Essa experiência de transcendência, quando você incorpora aquela entidade muito maior do que você, muito mais nobre que você, e você fica dias impregnado daquela energia. Isso é uma experiência luminosa. Aí de repente você volta a ser pesado depois daquele processo. Então quando você sente essa energia, esse pressentimento de algo oculto que te guia, algo muito mais profundo, eu sinto como se fosse uma missão que me arrasta naquela direção, e eu sinto que eu tenho que fazer isso. Esse algo oculto, essa coisa que arrasta, né? Que não é evidente, isso não é aprendido de maneira racional, é uma intuição que passa muito pelo sentimento, não é entendido, não é cotidiano, não é uma coisa que eu tenho todo dia, eu acordo e sou luminoso, não é assim. É uma experiência especial, única, que ela ocorre como algo que não é familiar para o ego, não é comum, é uma experiência que não é normal para o ego experimentar normalmente todo dia. E isso é característica do contato do ego com essa realidade arquetípica, passa por esses processos. Então tem essa excitação, esse preenchimento de algo, pressentimento de algo oculto, essa excitação em relação a uma presença de desconhecido, de irracional, dessa presença nessa lógica, né? Esse luminoso ele também é experimentado como uma relação de superioridade em relação ao sujeito, a criatura, né? Ele experimenta como um elemento irracional e que muitas vezes até convida a um aniquilamento, que os grandes meditadores experimentam isso e que o louco experimenta na esquizofrenia. Né? Então os grandes meditadores se sentem diluindo, mas ao mesmo tempo mantendo a consciência central, o processo ordenador, como se estivesse diluído em Deus naquele processo profundo. Isso é luminoso, que os grandes processos de meditação podem conduzir. Ao mesmo tempo o louco, que tem o ego fragmentado, que eu estou acabando, eu estou morrendo, estão escutando meus pensamentos, né? Tá tudo vazando, né? Meus pensamentos, o que eu estou pensando está todo mundo ouvindo, estão falando de mim, tá se diluindo. Então é essa ideia do aniquilamento, da destruição, da falta de fronteira do sistema interno para o sistema externo, sem essa película protetora que divide o eu e o não eu, né? Você vai começar a ter uma experiência a partir desse sentido. O poder de tomar posse de nós é uma coisa que nos toma. O arquétipo também tem essa característica de tomar, de estar possuído, de estar tomado por aquilo.
Ou seja, é um aspecto irracional da ideia de Deus. Só podia ser irracional, porque se fosse explicável, não seria Deus. É a experiência de Deus. Sempre foi mais forte motivo para se contestar o Deus filosófico de especulação, né? Ou seja, o filósofo tenta colocar Deus dentro de uma teoria, dentro de uma régua, e o luminoso traz isso, ao contrário, amplificando. Ele abre para que esse Deus aconteça e a gente sinta esse Deus a partir dessa lógica. Então ele supera as definições meramente racionais, sendo um aspecto primordial da realidade arquetípica. Beleza? Vamos tomar um café?